Se não tiver nenhuma objeção dos colegas, será considerado aprovado. Eu coloco aqui, vamos aproveitar o desembargador Fábio aqui, ele está de férias, então ele tem preferência. É o número 1 da pauta adiada, é o recurso administrativo, Comarca de Aparecida de Goiânia, Silva Faleiro Braga Mota, é a recorrente, recorrida é a presidência do Tribunal de Justiça, vista ao desembargador Fábio, suspenso o julgamento, com vista ao eminente relator, desembargador Fábio Cristóvão. Com a palavra, desembargador Fábio. Presidente, aqui para a gente recordar, a Silvia Faleiro, ela é depositária e avaliadora pública da comarca de Aparecida de Goiânia. E essa função de avaliador e depositário acabou perdendo, né, com o tempo, assim, não tinha essa necessidade, tanta atuação. E o oficial de justiça de Aparecida, ao contrário, né, a cidade Aparecida ficou enorme, né? Então, o que aconteceu? A diretoria pediu um auxílio, né, alguns serventuários que exerciam também a função de oficial de justiça. Então, a Silvia, ela passou a exercer, além da função dela de depositária pública, avaliadora pública, auxiliava como oficial de justiça. E ela, durante esse PROAD, ela pediu, então, ela quer a diferença para o salário de oficial de justiça. E aí o desembargador Nicomedes, até durante esse PROAD, falou, vamos, agora você só é depositário público e avaliadora pública, já parou de ter essa dupla função. E eu estava em dúvida porque, judicialmente, alguns casos tiveram êxito, assim, nessa temática. Mas, refletindo melhor, o que é importante aqui é a gente avaliar se interpreta esse benefício da lei como apenas as vantagens, gratificações, locomoções, ou também o salário. Eu estou indo nessa linha, então, que o Conselho vinha fazendo antes, para interpretar só essas vantagens, gratificação e locomoção, que era o que ela vinha ganhando. Então, eu estou desprovendo esse recurso dela, presidente. Certo. Aí, ela continuaria, ela percebe as locomoções normalmente como oficial de justiça, com o salário do cargo de origem dela, né? Exatamente. Isso que Vossa Excelência está caminhando o voto nesse sentido, né? Exatamente. Desembargador Zacarias. Microfone, desembargador. Deixa eu ver aqui, o desembargador Zacarias não está... É porque a Sabrina cortou minha palavra. Certo. Tendo em vista que a decisão está no sentido de acompanhar os precedentes aqui já existentes, eu acompanho o relator. Certo. Desembargador Gerson. Não poderia haver essa transposição de carga. Eu acompanho inteiramente o relator, senhor presidente. Desembargador Nicomedes. Eu posso votar nesse? Sim, pode, porque é ato da presidência. Então, eu acompanho o relator. Certo. Desembargador Wilson Fayad. Também acompanho o doutor relator, senhor presidente. Desembargador Fernando Mesquita. Senhor presidente, antes de mais nada, só queria cumprimentar todos agora, de forma geral. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sabrina também. Eu acompanho, senhor presidente. Certo. Então, por unanimidade de votos, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. Aí, desembargador Fábio, é sempre muito bem-vindo aqui na sessão, viu? Fique à vontade, mas se quiser continuar assistindo e torcendo por nós aí. Presidente, eu até falei, que antes do senhor entrar, porque eu vou ficar de férias, só volto ano que vem. Mas eu descobri que eu sou ciumento, não sabia disso, não. Então, está todo mundo proibido de gostar mais de Fleury do que de mim aí. Desembargador Fábio. Para todos, bom trabalho aí. Mas aqui, desembargador Fábio, a vantagem é que tem
assim, todos cabem muito bem aqui no nosso coração, tá? Todos. Tá? Boas férias. Fleury é meu amigo, da minha turma, muito melhor. Isso, você está brincando, eu sei, ambos são gente boa demais. E boas férias, desembargador Fábio, descanso bastante, merecido essas férias, mas temos que falar, o desembargador Fábio está tirando agora esse resto de ano, né, ou seja, 1 mês e 20 dias, depois de janeiro, porque tinha férias acumuladas demais, trabalhou muito, desde quando chegou a ser desembargador, né, o ano já não teve condições de tirar férias, então merecido demais esse descanso, viu, desembargador Fábio? Obrigado. Aproveite. Tudo de bom, muito obrigado. Estará muito bem substituído aqui pelo desembargador Fleury, que também é um grande magistrado também. Muito obrigado. Até mais. Doutor, o número 2 aqui, doutor, está inscrito aqui, né, Sabrina, porque a relatoria do desembargador, como ele não está presente, a relatoria do desembargador Leandro, o doutor Gerton Lamonier Filho. Doutor Gerton, veja aqui, Vossa Excelência, como o eminente relator justificou a ausência, então fica para a próxima sessão, fica adiado esse número 2, Antônio Teixeira de Freitas, que tem como advogado o doutor Gerton Lamonier Filho, relatoria do desembargador Leandro Crispim, fica para a próxima sessão, viu, doutor Gerton? Boa tarde. Obrigado, excelências. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, obrigado. O número 1 da pauta, doutor, eu consulto aqui, para verificar se a nobre advogada está presente, ou em causa própria também, Ismária Pamplona de Assis. Está presente, Ismária, né? Certo, em causa própria, né? Sustentação em causa própria, é isso. Recorrente, já a doutora Ismária Pamplona de Assis, ato da Corregedoria Geral de Justiça, do eminente Corregedor-Geral da Justiça, interessado diretor do foro da comarca de Jataí. A relatoria do desembargador Gerson Santana Cinta, que tem a palavra, desembargador Gerson. Pois não, senhor presidente, obrigado. A insurgência recursal, senhor presidente, eminentes pares, cinge-se às glosas das disposições DSR sobre comissão relativamente aos salários dos prepostos Luana Ribeiro Junqueira, Elias Ferreira de Rezende e Suzana de Oliveira Vieira Salles, um excedente de teto remuneratório no valor de R$ 173.226. Então, essa é a insurgência, senhor presidente. Valendo salientar que a dona Ismária Pamplona Assis é a respondente pelo serviço de tabelionato de notas de protestos de título, tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos, de registro de imóveis, de títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas e civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas do Distrito Judiciário de Perolândia, integrante da comarca de Jataí. Certo. Aí o desembargador Gerson fez o relatório e a respondente, a doutora Ismária, vai falar sobre o tema objeto do recurso. Com a palavra, doutora Ismária. Com a palavra, doutora Ismária. Está sem som, doutora Ismária. Doutora Ismária, está sem som. Está conectando agora o áudio. A senhora continua sem som. Agora estão me ouvindo? Sim. Pode continuar, pode começar. Eu gostaria de cumprimentar as Vossas Excelências com uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Pois bem, eu pedi para fazer a sustentação oral. Então, só um minutinho. Sabrina, o que faz isso? É outro som próximo lá, um celular ligado, alguma coisa assim? Isso que eu estava mandando mensagem agora para a senhora Ismari. Acredito que ela está conectada em 2 aparelhos distintos. É bom ela desativar um. Isso, ela já desativou. Sim, desculpa. A internet aqui é ruim e eu fiquei com medo de cortar, tá bom? Por garantia, né? Por garantia é melhor ter 2, né? Mas vamos lá que um só vai resolver. Pode seguir. Eu pedi para fazer a sustentação oral para esclarecer alguns pontos que talvez a nossa escrita, né, não expressou de maneira clara, objetiva durante esse PROAD. A priori, em 27 de outubro de 2020, eu solicitei à Corregedoria a contratação de funcionários. E nós estávamos necessitando com muita urgência dessa contratação, porque nós estávamos fazendo transferências de matrículas da comarca da cidade de Jataí para cá, para a nossa serventia. E era impossível que a gente fizesse esse serviço somente com 3 funcionários que nós tínhamos no nosso acervo. Até para poder atender com uma boa qualidade os nossos usuários. Em março de 2022, que a gente, através de uma reunião que eu tive com o Polo de Rio Verde, que eu tive, através do direct, um contato com o Dr. Ricardo Dourado, e eu pude falar com ele sobre essa demanda que já estava, o processo estava tramitando, mas estava oneroso, demorado. O que aconteceu? Sobre essas glosas aí do salário dos funcionários, eu queria esclarecer que desde 2013 foi a minha nomeação aqui para Perolândia. Nesse período, desde então, sempre foi feito dessa forma, com as comissões e os DSRs, que era a forma como eu vim de um cartório de Jataí, era a forma como era trabalhado lá. E desde então, nunca ninguém tinha orientado a gente que dessa forma estaria errado. Os nossos salários aqui que eu pago para os nossos colaboradores aqui, ele é um salário, e até em um dos eventos, o assessor que esteve aqui em loco e viu a nossa situação, ele mesmo, conversando com a gente, ele viu que o nosso salário não está aquém, nem além das outras serventias. Então, quando eu solicitei isso aqui, era para esclarecer isso para vocês, sabe? Teve sim, eu contratei nesse período uma funcionária, até foi aonde no evento, se eu não me engano, no 21, ou no evento 19, que o Hudson, o assessor correcional, ele coloca lá o valor de 47 mil e poucos das glosas, justamente por causa da contratação da funcionária que eu fiz sem autorização do judiciário. Eu reconheço que eu errei nesse ponto, às vezes a gente errou por excesso, e não por falta, para a gente poder continuar o nosso andamento do trabalho aqui. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é a respeito dessas glosas dos salários. Eu até fiz uma justificativa, novamente, passando por ofício, mas assim, não teve um resultado satisfatório, até porque eles disseram lá que já tinha sido decidido sobre isso e não voltaria ao assunto, sobre essas glosas dos salários dos meninos que trabalham aqui comigo. Perolândia, doutores, é um lugar que é como se fosse o meio de um triângulo. Nós estamos aqui entre Jataí, Caiapônia e Mineiros. A nossa realidade aqui é muito difícil. E eu tenho tentado o tempo todo prestar o melhor serviço possível. Eu estive, inclusive, no primeiro congresso que teve aí em Goiânia, anteontem, e sexta-feira e sábado, ouvi os senhores, né, os doutores falando sobre nós que somos interinos, mas eu quero dizer para vocês que eu nunca pensei que isso aqui é meu. Eu sempre coloquei o trabalho do cartório como serviço do Estado. A gente sempre aqui tentou buscar fazer o melhor. Se eu errei nesse ponto de ter contratado alguém, foi porque é humano mesmo, jamais eu quis, não é do meu caráter querer burlar o sistema. Eu conversei com o doutor Ricardo, eu fui em Goiânia, conversei com ele,
expliquei para ele a nossa situação aqui. Para vocês terem uma noção, doutores, até questão de limpeza do cartório, eu pago diarista. Nós, funcionários, eu aqui, oficial do cartório, nós fazemos o serviço de copa, tudo isso para diminuir as despesas, sabe? Então, assim, eu estou expondo para vocês, né, com todo respeito, porque a nossa realidade aqui é bem diferente, sabe? E nós temos nos esforçado, eu não sei se a doutora Sabrina, que é a corregedora aqui da comarca, está presente, mas vocês podem falar com ela mesmo. Nunca houve uma reclamação. Eu estou aqui, já vai fazer 10 anos. Nunca houve uma reclamação do nosso serviço. Cumprimos com todos os provimentos a tempo e a hora. Tentamos dedicar o máximo que nós podemos. Quem vir, o concursado que vier assumir esse cartório vai ser abençoado, porque eu tenho certeza que serão poucas coisas que terão que fazer alguma correção, alguma coisa. Então, o meu pedido para vocês hoje, né, diante da nossa realidade do interior, que é tudo muito difícil para nós aqui, né, muita gente diz para mim que isso seria impossível, mas eu creio que não eu já tenho, hoje eu estou tendo a oportunidade de me pronunciar com vocês, que não fosse imputado para nós aqui, né, eu digo para nós porque eu tento fazer o que eu posso para os meus colaboradores daqui da cidade, que vocês analisasse com carinho, né? Às vezes para vocês 48 mil, 173 mil, não é muito, mas para nós é totalmente. E eu vejo que o nosso serviço, diante desse valor, o que nós temos prestado para a sociedade aqui, é muito aquém disso aí, sabe? É a valorização do que a gente tem se esforçado dia após dia para poder fazer o melhor. Eu aqui sou funcionária do judiciário. Eu nunca coloquei na minha cabeça que o cartório é meu. Todos que eu trato aqui com o maior respeito e mostrando para eles que eu estou tentando prestar um serviço com qualidade. Não estou conseguindo ouvir o senhor, vou ter que ligar meu celular. Presidente, o senhor está sem áudio. Sim. Agora o problema é aqui, doutora Simone. Terminou, doutora Simone? Sim, acho que sim. Não, mas aquela colocação lá no evento de sexta, doutora Simone, assim, não é dirigida especificamente à senhora, jamais, né? Ou a ninguém específico. Eu até citei aquele exemplo lá, né, do entorno, mas assim, a gente, como eu falei também, ressaltei lá que nós respeitamos muito os interinos, lógico, que desempenham um papel importante até a chegada dos titulares, né? Então, não vou voltar, então, a palavra para o eminente relator, desembargador Jefferson. Bem, muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que eu tive a oportunidade de conversar com a dona Ismária por telefone esses dias, não foi? Dizendo que a gente estava analisando toda essa situação. Senhor presidente, durante a tramitação desse recurso administrativo, veio para os autos a informação número 4847 de 2022, encartada no evento 28, da Assessoria de Orientação e Correição, área técnica da Corregedoria Geral de Justiça, do nosso egrégio Tribunal de Justiça, que entendeu da seguinte forma, abro aspas, em relação à alegação da interina que, na época, os contratos foram celebrados com remuneração fixa, mais comissão, resta a essa Corregedoria Geral da Justiça homologar os valores glosados no relatório de inspeção número 73 de 2022. Ademais, no que diz respeito à irredutibilidade salarial, o artigo 457, parágrafo 1º da CLT, diz que as comissões pagas pelo empregador entrem salário. Pelo exposto, sugerimos, salvo melhor juízo, a homologação das glosas referentes à comissão e DSR sobre comissão no valor de R$ 127.469,17, considerando-se no valor final a ser apurado. E concluiu a assessoria correcional, senhor presidente, eminentes pares. Enfim, da análise acima, considerando o abatimento do valor de R$ 88.570,87
referente ao reconhecimento da repercussão geral, tema 779 do Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário número 808.202 do Rio Grande do Sul. E o precedente constante da decisão proferida por esta Corregedoria Geral da Justiça no PROAD número tal. C. A dedução do valor de R$ 127.469,17 referente às comissões e DSR sobre comissões e ainda D. A dedução do valor de R$ 9.912,61 referente ao ISS-QN, que apesar de estarem lançados no sistema, não haviam sido contabilizados, mas agora considerado, resta a diferença menor no valor de R$ 47.332,20. É de bom alvitre, senhor presidente e eminentes pares, assinalar que o pagamento de salários dos funcionários acrescidos de comissão e DSR fez com que, há alguns meses, houvesse faturamento aquém do teto remuneratório, comprometendo o recebimento do teto pela respondente. Isso reforça sua tese de boa-fé no pagamento dos salários dos servidores, pois nesses meses a serventia não gerou quantia suficiente a remunerar-lhe com o teto permitido. Então, senhor presidente, à luz dessas considerações, com a devida vênia ao posicionamento externado pelo eminente corregedor de justiça, os argumentos deduzidos pela recorrente merecem acolhida, de modo que a decisão censurada carece reparos. Por todo exposto, e sem maiores delongas, conheço e dou provimento ao presente recurso administrativo para reconhecer a inexigibilidade dos valores glosados a título de pagamento de comissão e DSR sobre comissão, incidentes sobre os salários dos funcionários da serventia extrajudicial, restando uma diferença a recolher, dona Ismária, ao meu sentir, a minha conclusão, no valor de R$ 47.332,20, assim que estou votando, senhor presidente, e esse valor, dona Ismária, corresponde muito para a gente também, viu? Nos faz muita falta também. É assim que voto, senhor presidente. O eminente relator está reduzindo o valor a ser restituído para essa importância mencionada. Já ameniza bem, né, doutora Ismária? Já ameniza e certamente ainda para demonstrar até a nossa boa vontade com quem joga limpo, né? Quem trabalha direitinho, certamente, se a senhora tiver dificuldade, se for aprovado o voto do eminente relator, se tiver dificuldade em devolver tudo de uma vez, pode parcelar, pode pedir o parcelamento. Tenho certeza que o eminente relator, o eminente corregedor geral, irá olhar com muita atenção o eventual pleito nesse sentido. Então, eu acho assim que já melhora bastante, né? Eu vou verificar aqui, vou verificar a ordem de votação. Desembargador Nicomédia, a decisão é dele. Desembargador Fayad. Eu vi atentamente a sustentação e o voto do desembargador Gerson, senão o voto me pareceu bastante justo. Eu acompanho. Desembargador Fernando Mesquita. Me pareceu muito justo. Eu acompanho também, senhor presidente. Desembargador Sebastião Fleury. Da mesma forma também, eu acompanho o relator. Desembargador Zacarias. Presidente, eu também acompanho o relator. Eu queria fazer só uma observação. Me parece que seria parcial provimento, né? Não é isso? Não, mas ela havia concordado com esse valor. É por isso que eu estou dando provimento, senhor desembargador Zacarias. Agora entendi. Então, acompanho sem ressalvas. Certo. Aí, muito embora, certamente, e lógico que a Corregedoria fez um excelente trabalho, como sempre, com muita dedicação e competência, mas pelo voto aí do eminente relator, dá para a gente sair também por esse viés, e eu acompanho também. Então, fica provido nos termos do voto do eminente relator. Aí, a devolução, a forma de devolução, a senhora vê com a Corregedoria, viu, doutor Ismário? Boa sorte, dona Ismário. Sucesso aí na serventia. Obrigada. Então, fica dessa forma.
Inclusive, aproveitando aqui, na sexta-feira, né, desembargador Nicomedes, na sexta e no sábado, o desembargador Nicomedes, a Corregedoria, organizou um excelente evento sobre o serviço extrajudicial, né, desembargador Nicomedes, pode, se quiser dar uma palavrinha para os colegas sobre o evento, desembargador Nicomedes, fica à vontade. Boa tarde a todos. Realmente foi um evento importante, que fez muito sucesso. Tivemos aquele auditório ali do Ordem Especial lotado, com palestras importantes do ministro Luiz Felipe Salomão, do desembargador de São Paulo, doutor Marcelo Berti, do nosso presidente Carlos Alberto França. E não é sempre que a gente vê 800 pessoas no nosso auditório ali, no nosso magnífico auditório, né? O evento foi um sucesso e fiquei muito feliz. Apoio total da presidência. O desembargador França esteve presente o tempo todo na organização do evento e não seria o sucesso que foi se não tivesse o apoio da presidência da forma que tivemos. E tinha o efeito, né? A Dona Ismária mesmo comentou agora a fala do presidente, né? É claro que ele falou aquilo de uma forma genérica, sem se referir a ela ou qualquer outro respondente. Os respondentes, eles nos dão um pouco de trabalho, às vezes, né? Mas prestam um excelente trabalho, porque, veja bem, são 294 serventias em concurso. Se não tivéssemos respondentes, a prestação jurisdicional ficaria nitidamente prejudicada. Então, foi nesse sentido o Congresso, para orientar, para conversar e passar informações relevantes aos nossos cartorários. E foi o que aconteceu. Muito obrigado pela atenção. E o desembargador Nicomedes, lógico, participou também, efetivamente, apresentou as realizações, as grandes realizações da Corregedoria no evento, né, e muitas, e chamando a atenção sempre para o casamento comunitário, que bateu recorde, né, desembargador Nicomedes, foi um feito e tanto, e vários outros eventos e modernização da área do extrajudicial. Eu que agradeço a oportunidade, desembargador Nicomedes, conte sempre conosco nessa parceria saudável e importante para o judiciário, né, e para o serviço, nesse caso específico, para o serviço extrajudicial, né. O ministro Salomão gostou muito, né, desembargador Nicomedes também, e não era diferente, nunca falar para um público daquele tamanho, interessado, né, muito importante para ele, como corregedor nacional, ver que o nosso tribunal está dedicado nessa área também, e a corregedoria, então, nem se fala, cuidando muito bem da área. Muito obrigado e parabéns, desembargador Nicomedes. Tá? Então, nós terminamos, se os colegas não tiverem nada em mesa, não tem, não? Já fica, então, encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos, um abraço a todos os colegas,